Está começando mais um programa da Convenção Batista Paranaense. Eu sou o Paulo Clemente, eu sou o secretário executivo da Jubepar, Juventude Batista do Estado do Paraná. A Jubepar, ela é a organização jovem da Convenção Batista Paranaense, que promove o relacionamento do jovem com a sua igreja local, com a sua denominação, e também do jovem com ações sociais, com ação que envolve o relacionamento com o próximo. Então, a Jubepar hoje estará apresentando o programa. Eu quero dizer para você que temos muito a aprender. No programa de hoje, faremos uma entrevista com o pastor Diego Bravin. Quem é o pastor Diego Bravin? Ele é presidente da Juventude Batista Brasileira e ele estará apresentando numa entrevista comigo um pouquinho sobre os desafios da nossa nação, os desafios da Juventude Batista Brasileira. Confira com a gente essa entrevista. Tudo bem, galera? Estamos aí com mais um programa e hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Diego Bravin. Meu amigo Diego Bravin, ele é presidente da Juventude Batista Brasileira e está conosco aqui para falar um pouquinho dos desafios da nossa nação enquanto jovens cristãos. E aí, pastor Diego, tudo bem? Que bom recebê-lo aqui. Olá, pastor Paulo. Olá, galera da Jubepar. É um prazer enorme estar com vocês aqui nessa cidade maravilhosa do estado do Paraná, um povo que tem contribuído para a evangelização e integração também da Juventude Batista Brasileira. Que bom recebê-lo aqui. Me sinto honrado em poder sentar e dividir esse espaço contigo. Aceitou o nosso convite. Me diga uma coisa, você está como presidente da Juventude Batista Brasileira há quanto tempo? Nós estamos na presidência da Juventude Batista Brasileira desde o ano de 2011, no mês de julho, onde aconteceu o Despertar 2011 na cidade de Curitiba, aqui no Paraná mesmo. Ah, que legal. Então, o pastor Diego Bravin foi eleito presidente aqui na nossa cidade de Curitiba. Que bom recebê-lo aqui. Me diga uma coisa, quando a gente fala em Juventude Batista, quando a gente fala em nação, qual tem sido o desafio, qual tem sido o carro-chefe hoje da diretoria, da liderança da JBB? Eu acredito que hoje pensar em Juventude Batista Brasileira não é pensar em um grupo padrão, mas sim uma juventude hoje com muitas diversidades, muitos modelos diferentes, muitas filosofias, teologias diferentes. Então hoje nós tratamos a Juventude Batista Brasileira como o nosso público-alvo a ser alcançado através de uma forma dinâmica, de uma forma que venha alcançar o coração do jovem ou adolescente da igreja local. E como fazer isso nesse Brasil tão grande, com cerca de
de 500 mil aproximadamente de jovens espalhados por todo o Brasil. Hoje o nosso mecanismo se dá através das jubas estaduais, como nós temos aqui a Jubepar, que tem contribuído de uma forma integral para o envolvimento da juventude desse estado com a juventude batista brasileira. As jubas estaduais e regionais fazem o trabalho também da juventude batista brasileira, e o nosso foco é atingir o coração da liderança. Nutrindo o coração dessa liderança, nós compreendemos que alcançaremos também o rebanho local. Eu ia justamente lhe perguntar, pastor Diego, pensando num Brasil tão grande, né? E nós sabemos que a diretoria são todos voluntários. Nós temos uma executiva, né? A Gilciane, que é a executiva da Juventude Batista Brasileira, que ela viaja o nosso querido Brasil. E eu iria perguntar especificamente sobre isso. Como é esse desafio de atender todas as regiões do nosso querido Brasil? Hoje nós temos uma demanda muito grande e eu louvo a Deus porque Ele colocou no nosso caminho uma jovem batalhadora, uma jovem guerreira, uma mulher de Deus chamada Gilciane Abreu, que tem servido aí há 3 anos à frente da Juventude Batista Brasileira. Nós nos reunimos como conselho também, com representatividade de todo o Brasil. Nós temos uma diretoria, como o colega disse aqui, voluntária, que trabalha para alcançar os anseios de nossa juventude. E hoje, através da nossa juventude, através das nossas equipes também, nós alcançamos todo o Brasil. Nós estamos chegando também em algumas regiões que nunca foram alcançadas, estamos ali marcando o território, e hoje nós temos uma proposta muito agradável e que descentraliza da diretoria e até mesmo da nossa executiva, que são as coordenadorias. Hoje nós temos algumas áreas de interesse dentro da JBB, nós temos, por exemplo, uma área chamada Política e Sociedade, que atua diretamente na sociedade, nas universidades também. Hoje nós estamos implantando um projeto chamado JBB na Universidade. É um projeto que, na verdade, vem a acalhar os anseios da igreja local em fazer um trabalho com a juventude universitária. Nós temos um ministério e coordenadoria de adoração, de oração, de evangelismo e missões, de esportes, inclusive, que está se preparando para a Copa do Mundo no ano de 2014, desenvolvendo projetos de evangelização nesse período da Copa. Então, hoje nós temos uma equipe treinada, capacitada. O nosso foco principal aqui, a última coordenadoria que eu não havia citado, é liderança. O nosso objetivo e desejo hoje é capacitar os nossos líderes e pastores de todo o Brasil, a fim de que eles possam dar esse suporte também na igreja local. Você, além de estar como presidente da JBB, você também é pastor. E você, então, divide o seu tempo pastoreando e pastoreando a liderança ali como líder da JBB. Falando do aspecto pastoral, a juventude hoje está sendo bombardeada com tantas informações e informações que vão em desencontro com a palavra de Deus. Eu queria perguntar para ti, pastor, qual tem sido o seu papel enquanto pastor? Qual tem sido o teu foco em desafiar esses jovens a buscar uma vida de santidade, uma vida baseada na palavra de Deus? Eu acredito, Paulo, que hoje nós estamos vivendo talvez um dos maiores desafios de todos os tempos em relação ao trabalho com o Ministério de Juventude. Hoje nós temos uma juventude em termos de organização que funciona muito bem. Inclusive aqui no Paraná, nós já elogiamos aqui no começo do programa, uma juventude que funciona muito bem como organização, e por todas as partes do Brasil encontraremos também a estrutura denominacional e organizacional funcionando muito bem. Mas quando nos deparamos com a igreja local, enfrentamos uma série de dificuldades. E falava agora há pouco com um colega a respeito das mudanças comportamentais, que vem a calhar também com a mudança da tecnologia, o avanço tecnológico, na verdade, que tem chegado à nossa sociedade, que tem chegado às igrejas, e isso tem influenciado também na mudança de comportamento. O nosso desafio hoje como pastor de jovem e adolescente da igreja local, para pastorear também a liderança da juventude do Brasil, é voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Acredito que uma das maiores vertentes da denominação de todos os tempos foi a evangelização. A Igreja Batista ela é reconhecida por uma igreja que evangeliza e estuda a palavra de Deus. Mas, infelizmente, por alguns mecanismos, alguns dogmas desse tempo, nós temos perdido o alimento prático, o alimento que dá consistência. Estamos vivendo um tempo de superficialidade. Acredito que os nossos olhos hoje, como pastores de juventude, devam se voltar para o treinamento e capacitação, sim, mas também para um discipulado direto e prático na palavra de Deus. Pastor Diego,
Já caminhando para o final desse nosso tempo, dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo, qual que seria a tua palavra de desafio aos nossos jovens e adolescentes aqui do nosso Paraná e de outras regiões que estão assistindo o nosso programa? Aquela palavra para que ele possa parar e fazer uma reflexão. Qual que tem sido qual poderia ser a sua palavra para o nosso jovem, para o nosso adolescente? Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse programa, falando mais uma vez daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, na Juventude Batista Brasileira. Queria desafiar a você agora que está assistindo o nosso programa. A juventude é uma arma, um gigante que está adormecido, mas que quando acordar e se levantar, nós temos base na palavra de Deus, que Ele escolheu a juventude porque a juventude é forte. E essa juventude é capaz de transformar uma realidade. Essa juventude ela pode transformar a nação. E eu acredito em você, Deus acredita em você. O nosso conselho querido para você hoje, abandone o pecado, deixe de lado tudo aquilo que tem te afastado do Senhor, volte os teus olhos e a tua prioridade para o teu Deus, para a igreja local, para a sua missão. Quero te desafiar a viver uma vida de santidade e de comprometimento. Vale muito mais a pena estar na casa de Deus e nos braços do Pai. Está aí a palavra do pastor Diego Bravin, desafiando você, jovem, adolescente, a todo você que nos assiste, a olhar, buscar uma vida de santidade, buscar uma vida de compromisso com Deus. Como tem sido o seu compromisso? É para você pensar. Pastor Diego, obrigado pelo teu carinho, obrigado por esse momento, que Deus abençoe no seu ministério, Deus abençoe sua vida, um abraço para a esposa e que o seu retorno seja guardado e abençoado por Deus. Amém. Obrigado, meu amigo Paulo, um abraço a todos os que assistem esse programa, um abraço à Juventude Batista do Paraná, Deus abençoe, estão no caminho certo, um beijo no coração. Você acaba de assistir essa entrevista com o pastor Diego Bravin. Como eu disse, ele é presidente da Juventude Batista Brasileira, falando um pouquinho dos desafios da nossa juventude neste século no cenário nacional. Eu pude conversar também com o pastor Cláudio Andrade. Ele é o representante da Junta de Missões Mundiais, representante coordenador aqui da região sul do nosso Brasil. Dentro dos programas da Junta de Missões Mundiais, existe algo chamado JMM Jovem, que desafia você, recém-formado, você formado, a falar do amor de Cristo, a levar, através do profissional que você é, a ajuda humanitária na ação social para as pessoas que precisam. Conferem com a gente essa entrevista feita com o pastor Cláudio Andrade. Estamos começando mais um programa e hoje nós estamos recebendo o pastor Cláudio Andrade. Ele é coordenador de toda a nossa região sul da Junta de Missões Mundiais. Muito obrigado pela sua presença, pastor. Muito, me alegra no meu coração em recebê-lo aqui no nosso programa da Juventude. É um prazer estar aqui. Como é bom participar onde tem jovens. Eu digo sempre que a juventude é a alegria da igreja. O jovem cheio de alegria, cheio de pujança, cheio de ânimo. Então é um prazer grande estar aqui no meio da juventude. Muito obrigado. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre missões. O que é missões? O que é fazer missões? E nada melhor do que o pastor Cláudio falar sobre juventude fazendo missões, algo chamado JMM Jovem. O que é, pastor, essa JMM Jovem? Conta pra gente um pouquinho. JMM é Junta de Missões Mundiais. É uma ONG que os batistas têm mantido pelo mundo afora, enviando missionários. Então nós estamos presentes hoje em 70 países, com 743 missionários que os brasileiros, não só batistas, mas brasileiros de outras religiões, outras denominações, têm participado conosco no envio, no sustento, no apoio a esses missionários, que têm desenvolvido um trabalho muito grande no exterior, inclusive na área social também. Principalmente quando nós pensamos em escolas, nós temos tido um bom grupo desses missionários abrindo escolas, outros abrindo clínicas médicas, outros trabalhando com esporte, outros na área da saúde, outros em outras áreas educacionais, áreas sociais, enfim. Só de crianças, no ano passado, nós atendemos mais de 6.400 crianças com um programa que nós chamamos de PEP. Mas o JMM Jovem é uma nova maneira de encarar missões. Porque missões para nós entendemos que Deus, ele entrou neste mundo através de Jesus com a missão de salvar o ser humano.
resgatar o ser humano para que o ser humano tivesse um relacionamento mais íntimo com Deus. Então, quando nós pensamos em missão, nós estamos pensando nessa missão de Deus. Só que o que Deus fez? Deus convocou o ser humano para fazer parte da missão dele. Então, todos nós que conhecemos a Jesus, temos um compromisso de também participar desta missão, que é a missão de Deus, de resgatar o homem, trazer o homem para perto de si, porque Deus deseja um relacionamento de intimidade com o ser humano. Mas quando a gente pensa em missões, talvez você que está nos assistindo pensa em uma pessoa de uma idade que já está quase se aposentando, saindo para um outro país, falar do amor de Cristo, expressar através da sua profissão. E quando a gente fala em JMM Jovem, eu estou entendendo que nós estamos falando da juventude, o formado, o recém-formado, fazendo missões. É esta a proposta da JMM Jovem? Isso, a JMM Jovem, ela realmente se preocupa com a juventude. É um programa voltado para os jovens. Por quê? Nós entendemos que vocação não é algo só do cristão. Por quê? Às vezes as pessoas pensam, no meio evangélico, que vocacionado é aquele que é chamado por Deus para ser um pastor, um missionário, mas nós entendemos que vocação é um chamado que Deus tem para cada pessoa. Cada indivíduo tem de Deus um chamado. Então, um é chamado para ser um advogado, outro para ser um médico, mas outro para ser um frentista de posto de gasolina, outro é chamado para ser uma empregada doméstica. Cada um tem de Deus um chamado para servir naquilo que Deus o capacitou. Então nós entendemos no JMM Jovem que diante desse chamado, essa vocação que cada um tem, ele precisa também estar inserido na missão de Deus. Falando de Deus, levando o amor de Deus, falando de Jesus. Então, este jovem, na sua profissão, no seu chamado, na sua vocação, também estará inserido nesta missão, por ser JMM Jovem, né? Para nós, todos são vocacionados na vocação que Deus deu, dentro de uma profissão que cada um recebe e vai exercer, cumprindo assim um chamado de Deus. Eu fico aqui pensando em você, jovem, que é profissional e que tem o desejo de usar a sua profissão para abençoar vidas. Talvez, ouvindo aqui o pastor Cláudio, você pode ter algumas ideias de como você começar aí no seu bairro, aí do lado da sua casa, atendendo talvez aquele vizinho. Isso também é fazer missões, pastor? Justamente, porque a missão, ela é tanto aqui perto quanto longe. Então nós temos, para a juventude, um programa chamado Voluntários Sem Fronteiras. São jovens que terminaram o 2º grau, jovens que querem dar parte da sua vida lá no campo missionário. Então ele vai, juntamente com outros missionários, dentro da supervisão de um missionário mais experiente, ali ele vai dedicar parte da vida dele desenvolvendo aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele sabe fazer, lá no outro país, normalmente uma população carente, e ali ele vai desenvolver por um período determinado aquele tempo de ação. Mas, para nós, missões não é só isso. A missão, ela está presente onde nós estamos presentes. Sempre dizemos que missões começam onde nós estamos. Então, cada jovem que está nos ouvindo agora, que receber de Deus uma capacidade para desempenhar uma profissão, uma vocação, Deus quer usar a sua vida onde você está, na faculdade, no seu bairro, na empresa onde você trabalha, no seu círculo de amigos. Deus quer usar cada um de nós para fazer o bem e, acima de tudo, para mostrar que em Cristo Jesus há esperança. Olha só, em Cristo Jesus há esperança. Então, se você que está nos assistindo e está triste, o pastor Cláudio já está deixando uma mensagem muito importante para você. Jesus Cristo é a esperança para você. Pastor Cláudio, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Me senti assim honrado em ouvir um pouquinho da experiência, um pouquinho do projeto JMM Jovem, e desejo que, assim como estás coordenando toda a nossa região sul, esses missionários, toda essa arrecadação, esse envio de missionários, que Deus possa estar dando sabedoria para o pastor. Amém, muito obrigado, um prazer. Sempre lembrando, Jesus Cristo é a única esperança. Creia nisso, siga em frente, que Deus o abençoe. Obrigado. Você assistiu essa entrevista com o pastor Cláudio Andrade, falando um pouquinho sobre a JMM Jovem.
E como nós falamos no início, hoje o programa está sendo apresentado pela Juventude Batista do Estado do Paraná. E aí você, jovem, que está assistindo esse nosso programa, foi desafiado, foi motivado a entender diante de tantas necessidades que o nosso Paraná tem, diante de tantas necessidades que nós como jovens temos, foi desafiado a pensar um pouquinho sobre o teu relacionamento com Deus? Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que diz assim, lá em Eclesiastes 11, no seu versículo 9, você pode abrir a sua Bíblia e conferir comigo, diz assim, jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto você é moço. Faça tudo o que você quiser e siga os desejos do teu coração. Mas, lembre-se de uma coisa, Deus o julgará por tudo o que você fizer. A primeira parte desse versículo é maravilhosa, porque nos incentiva a aproveitar a nossa juventude. Mas a segunda parte desse versículo, que está aqui na palavra de Deus, ele nos chama a atenção que eu preciso lembrar de uma coisa, que Deus, em tudo que eu fizer, Ele vai cobrar isso de mim, Ele vai trazer esse juízo. Como que anda a sua vida? Em tudo que você anda fazendo, o que você tem feito tem agradado a Deus? Tem servido a Deus de maneira legal? Ou você tem vivido simplesmente deixando, como diz por aí, as coisas acontecerem? Eu queria dizer para você que não dá mais para você deixar as coisas acontecerem. Existe um Deus eterno, um Deus que cuida de nós, que cuida da nossa geração. Eu quero desafiar você a olhar para a sua vida e dizer assim, eu preciso mudar em algumas coisas. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas faça uma análise, olhe para você e se existe alguma coisa que não está bem, se alguma pecinha da sua vida não está encaixando, é a hora de você bater um papo com Deus. Ele conhece você, Ele conhece da tua vida e Ele pode dar uma virada legal na sua vida. E essa virada, ela pode ser o melhor para você. Eu queria desafiar você a fechar o teu olho nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei quem é você que está nos assistindo, mas eu sei e creio num Deus que conhece você. Eu creio num Deus que pode mudar a sua vida a partir de agora. Basta você reconhecer que Ele é Deus sobre a sua vida. Baixa a tua cabeça, fecha o teu olho aí. Fecha o teu olho apenas para você se desligar das coisas que estão acontecendo. Eu vou orar pela sua vida. Deus, eu quero te agradecer pela vida desse meu querido amigo, telespectador que está assistindo esse programa neste momento. Eu não conheço a vida dele, mas o Senhor conhece. E eu quero interceder pela vida dele e dizer que ele está precisando de uma virada na vida dele. Ele está precisando, ó Deus, reconhecer que o Senhor é Deus e o Senhor pode transformar e mudar a vida dele. Deus, eu não sei se esse jovem está precisando de um emprego, eu não sei se esse jovem está precisando se livrar talvez de um vício, das drogas, mas eu sei que o Senhor pode libertar ele e Ele está intercedendo, Ele está falando contigo nesse momento. Deus, visita ele neste momento, visita ele e restaura essa vida, para que um dia ele possa te encontrar e dizer assim, um dia Deus me libertou dos problemas que eu estava vivendo e Ele poderá exaltar o teu nome, Deus querido. Jovem, diga isso para Deus, confesse isso para Deus e Ele com certeza vai fazer o melhor pela sua vida. Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém e amém. E aí que você está nos assistindo, espero eu que você tenha entendido um pouquinho do papel da Jubepar, da Juventude do Estado, que promove o fortalecimento do jovem com a sua igreja local, com a sociedade em que vive. Você ouviu um pouquinho dos desafios no cenário nacional, você pôde conhecer um pouquinho de que você, como profissional, pode servir a essa geração. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Jubepar, acesse o site jubepar.com.br. Lá nós temos algumas informações sobre os nossos projetos, sobre os nossos congressos, sobre os nossos eventos. Acesse então o site que está aparecendo aqui embaixo do seu vídeo, jubepar.com.br, e entre em contato com a gente, caso você queira mais algumas informações. Esse é o nosso desejo, que Deus te abençoe, fique com Deus, até a próxima. Você que assistiu esse programa e se interessou pelas matérias que foram apresentadas, eu quero desafiar você a procurar uma igreja batista. Procure ali perto da sua casa. Se você não encontrar o endereço, www.batistas.com.br
paraná.org.br, tem ali todos os endereços das igrejas batistas no estado do Paraná. E ali você vai poder encontrar uma igreja perto do seu endereço. E aí galera, tudo bem? Quero compartilhar com você a nossa agenda. Dia 2 de março nós estaremos em Maringá, na primeira conferência de juventude. Você é nosso convidado. Eu quero desafiar você a acessar o site jubepar.com.br/servindo. Ali tem os preletores, tem os temas, tem as igrejas, tem o programa, tem os horários, tem todas as informações. Acesse o site e você vai ter todas as informações para você participar. Você que é líder de jovens e de adolescentes, você não pode deixar de participar. 2 de março, na cidade de Maringá. Primeira conferência de juventude servindo a minha geração. Você que é líder, eu quero desafiar você a participar do Congresso Lideração. Reconstruir rumo ao futuro. O nosso desafio é reconstruir a nossa juventude, o Ministério de Juventude, transformar o nosso Ministério de Juventude em um Ministério de Juventude relevante. Essa tem sido a proposta do Congresso Lideração, que será realizado na cidade de Curitiba de 26 a 28 de abril. Nós convidamos preletores especialistas em jovens e adolescentes para serem os palestrantes desse congresso. Acesse o site jubepar.com.br/lideração e tenha todas as informações. Atenção, vagas limitadas. Acesse o site, garanta a sua vaga e participe deste congresso. Você que é adolescente, jovem, missionário, todos nós precisamos ser, mas eu tenho certeza que você que é desafiado e é apaixonado por missões, 15 a 17 de novembro, nós realizaremos Invasão, uma viagem missionária que você não pode perder. 15 a 17 de novembro, já faça a reserva dessa data para que você possa participar. Informações nós estaremos colocando no nosso site jubepar.com.br/invasão. Em breve nós teremos ali todas as informações para que você possa colocar a tua mochila nas costas e seguir a uma cidade que nós vamos invadir para falar do poder e do amor de Jesus Cristo através das nossas vidas. Você é o nosso convidado. Fique ligado.